doutor Rafael Frota fala dos erros na cirurgia plástica e o perigo, né, gente, de cair em armadilhas com profissionais não especializados. E tô aqui com o doutor, presta atenção, doutor Rafael Frota, cirurgião plástico do Hospital Albert Einstein, viu, gente? O hospital mais conceituado de São Paulo, um dos, né? Porque senão os outros ficam bravos comigo. E vamos falar dos erros das cirurgias. Doutor, bem-vindo. Bom te ter aqui. E ele sai correndo e aparece na câmera correndo, né? É brincadeira, ele vai sobrar. Entendeu? Essa é a minha marca, então não tem jeito. Eu tenho que fazer isso uma vez por vez, pelo menos. Ó, não liga não que na Fátima Bernardes hoje passou 2 vezes, viu? Quem? Na Fátima Bernardes, hoje no programa dela. Quem passou? Garanto que não vai voltar. Não era um dos diretores. Não era um dos diretores, né? Não é o diretor artístico da emissora da Globo, né? Mas vamos ver. Doutor, o que mais acontece? Recentemente a gente tem visto quase sempre erros médicos. Por que tem acontecido tanto isso, doutor? O que assusta tanto? Primeiro, assim, a gente que tem filha moça já, né? Tem uma filha de 21 anos. Quando pensa em fazer uma cirurgia, já entra em surto. Primeiramente, obrigado pelo espaço, para elucidar isso para todos, né, telespectadores. Obrigado, Nani, Michel Teles, você, telespectador. Pergunta bem interessante, Nani. Pelo seguinte fato, né, você como mãe sabe que você tem que se preocupar com o filho. Não podemos confundir erro médico com complicação médica. Na verdade, existem apenas... Se você decide fazer uma cirurgia plástica, primeiramente você deve procurar um cirurgião plástico. Assim como se você quer fazer no cabelo, você vai procurar um cabeleireiro. Então, não querendo relacionar as duas coisas, óbvio. Mas assim... Mas a gente erra na escolha. Exatamente. Muitas pessoas criam um conceito de que cirurgia plástica é como se fosse um salão de beleza mesmo. Você vai, escolhe a cirurgia que você quer e faz. Não é exatamente assim. Existem somente, não diria somente, porque é bastante até, 5.000 cirurgiões plásticos registrados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É pouco para um país. Porém, mais de 12.000 pessoas se intitulam cirurgiões plásticos e operam, mesmo não pertencendo a essa sociedade. Esse é o grande perigo. Esse é o grande problema, na verdade. Que aí, às vezes, acabam confundindo complicações com erros. Erros médicos. Erros, às vezes, grotescos, né, doutor? Pode ser negligente, né? Ele pode não estar sabendo o que está fazendo. O local. A escolha do local tem que ser no centro cirúrgico, tem que ser no hospital, você tem que ter toda uma segurança, um aparato quando você vai fazer uma cirurgia. Exatamente, você tem que ter toda uma estrutura. Dependendo do porte da cirurgia, inclusive, algumas requisitam... UTI. Exatamente, uma reserva de UTI. Não que você vai precisar, mas você tem que ter preparado caso esse paciente precise. Então, é importante que você tenha um profissional. Não digo profissional que somente tem um título, por exemplo, mas que haja com profissionalismo de verdade. É aquele médico que vá te acompanhar, que vá te dar toda uma assistência necessária. Doutor, tem uma informação aqui, que você disse, né, que são 5.000 os aptos que podem, né? E como que a gente consegue ter o controle e saber se esse médico que você vai fazer, ou um filho, um parente seu vai fazer a cirurgia, ele está credenciado? Qual a orientação para a gente ter essa segurança? Então, vale para o telespectador. Tem um site que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Basta, quando você optar por fazer uma cirurgia plástica, entre nesse site e digite o nome do médico que você está almejando em realizar esse procedimento. Se ele não tiver cadastrado, ele não é um cirurgião plástico reconhecido pela sociedade. Qual é o site? www.cirurgiaplástica, né? Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.com.br. Ele estará lá desde que ele seja cirurgião plástico. Isso te garante pelo menos 11 anos de formação. 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica e uma prova específica para ingressar como membro dessa sociedade. Então, isso já é um primeiro passo quando você opta por fazer um procedimento cirúrgico, no caso de uma cirurgia plástica. Além disso, você veja se este profissional já operou alguém ou se você tem uma referência, algum conhecido que tem um resultado deste médico. Um outro fator interessante é onde que ele opera. É na clínica, é em hospital, são hospitais de referência. Porque hoje nós temos hospitais no Brasil, por exemplo, que tem um nome muito forte, justamente pela honestidade e por ser idôneo. Todos gostariam de estar neles, mas eles selecionam quem realmente merece estar apto, até porque está carregando o nome desse serviço. Então, isso também pode qualificar, pode qualificar o seu médico, né? Certo, doutor. Por isso que o nosso jornalista, o Fábio, tem sempre informações e notícias pra gente no meio da tarde. Fábio Bertolozzi, é contigo. Oi, Nani, boa tarde para você, boa tarde a todos.
Nani, você sabia que o Brasil já ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas? Nossa. Dos 19 tipos de operações analisados, o Brasil liderou 10, como o rejuvenescimento vaginal, a cirurgia plástica abdominal e o transplante de cabelo. O país também ficou na primeira posição na realização de lipoaspiração, que retira a gordura de regiões específicas do corpo. Mas a grande campeã é ainda o aumento das mamas. De acordo com o estudo, as mulheres ainda lideram o número de procedimentos, porém é cada vez mais crescente o número de homens que recorrem às cirurgias plásticas. E tem mais um dado curioso, Nani. A fama de nossos cirurgiões, principalmente os profissionais renomados como o doutor comenta aí contigo, ela é tão boa no exterior que hoje é possível encontrar pacotes turísticos na Europa e na América do Norte para que os estrangeiros façam suas plásticas aqui no Brasil. Na maioria das vezes com preço muito mais baixo e um resultado surpreendente. E se hoje em dia é possível ajeitar quase tudo, o que esperar desta área da medicina nos próximos anos? Parece que não há limites para sonhar, não é mesmo, Nani? Mesmo, sonhar desde que não se transforme num pesadelo, né, doutor? Escolher muito bem o local para você fazer, né? Porque às vezes a gente vê tantas meninas, mocinhas, que vão fazer uma lipo e ficam lá e morrem, né, na cirurgia. É um dado extremamente interessante e que vale para o telespectador também. O CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, juntou 9 anos de processos relacionados à cirurgia plástica e estética. Somente 2% eram realmente membros da sociedade. 98% eram médicos que faziam cirurgia plástica, mas não são da sociedade. Por isso é extremamente importante. Nani, telespectador, isso eu estou falando de médicos. Tirando, hoje em dia, nós estamos vendo, principalmente em redes sociais, muitos não médicos fazendo procedimentos que cabem ao médico. Eu acho que todos os profissionais são importantes, desde farmacêutico, biomédicos, cada um na sua função. Mas por algum motivo está sendo atrativo entrar um pouco na área médica. E qual é o problema? Se você faz uma plástica e tem uma complicação, porque aí eu digo, se você escolher um profissional adequado, é muito mais provável que você tenha uma complicação e não da sua complicação. Agora, um outro profissional desse que na verdade não está capacitado, como eu disse, o cirurgião plástico tem no mínimo 11 anos de formação para isso, para ter um expertise, para te dar esse resultado, na verdade, ele não vai saber tratar essa complicação. Já chegou paciente para mim com complicação, vindo de outro profissional. Para você ter que resolver o problema é 10 vezes Exatamente, pior, né? Porque aí ela simplesmente fala, eu não quero mais ele, mas ela deixou o corpo dela, o que ela tem de mais precioso, ela deixou na mão de uma pessoa, às vezes por um motivo, seja Mais financeiro, barato, né? Cuidado com coisas mirabolantes. Eu divido em 50 vezes, você vai ficar linda, maravilhosa com tudo o que fizer. Cuidado. O primeiro passo, esse cirurgião, ele não deixa de ser médico. A primeira formação dele é médica. Então, a primeira coisa, ele tem que te indicar o procedimento. Chega paciente querendo operar o abdômen, será que eu realmente preciso do abdômen? Às vezes, uma lipo resolveria o problema dela. Você precisaria fazer o abdômen. Ou se fez o abdômen, usa a técnica adequada. Passa por outro médico também para avaliar, né? Passa um segundo profissional. Sim, vale a pena passar para pegar uma segunda informação. Maravilhoso, eu adorei você, doutor Rafael Frota. Você pode deixar algum site pra gente? Sim, mantemos uma rede social para justamente elucidar dúvidas e ter conteúdo em relação à cirurgia plástica. O Instagram é Dr. Rafael Frota e a página no Facebook é Dr. Rafael Frota Cirurgia Plástica. Doutor, você volta mais vezes? Com certeza, sempre Para convidar. esclarecer várias dúvidas, tá? Com certeza, Obrigada, sempre à disposição. querido. Obrigado. Muito bom te ter aqui.